Estamos ao vivo, ou na verdade, iniciando a gravação do nosso programa Clínica Café, Nosso finalmente. podcast. Podcast, é isso aí. Finalmente saindo do papel, né, meu amor? Finalmente. Olha, esperei 3 anos no mínimo. Falava aqui que esse era o cenário ideal para a gente ter o nosso podcast, mas saiu, né? Isso que é importante. É isso aí. Agora trazendo bastante conteúdo, trazendo bastante histórias aí, quem sabe convidados especiais aí nos próximos episódios. E queria saber aí, qual que é a sua expectativa para esse nosso programa, para essa inauguração do Clínica Café? Eu tô lá em cima, acho que vai ser muito legal. Tava ansiosa e achei muito bacana a criação, porque o Lindo criou o Clean Café, que chama. E aí já conta pro pessoal por que Clean Café. Clínica Café. Clínica Café, pessoal, foi um insight assim que deu. Eu falei assim, cara, o que que a gente pode trazer para quem empreende na área da saúde, né? A gente que vivencia isso no dia a dia, né? Gerindo uma clínica de fisioterapia, né? Tendo algumas participações em negócios da área da saúde, né? Como que a gente pode trazer para esse pessoal que muitas vezes está empreendendo, né? Está trabalhando ali, só que sozinho dentro de uma sala, uma carreira um pouco solitária, né? Trabalhando como autônomo. Como que a gente pode trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência que a gente teve, primeiro para o pessoal realmente se sentir acolhido ali, falar assim, cara, pô, eles me entendem, eles sabem ali as dores e as dificuldades do dia a dia, assim como as conquistas, mas também trazer um pouquinho dos princípios que a gente valoriza, né? Então, Clínica Café. Clínica Café, por conta do nosso bom e velho cafezinho, que a gente gosta tanto. Sem açúcar. Sem açúcar, Vamos detalhe falar disso importante, também, sobre hábitos, saúde, com saúde. certeza, com certeza. E também, se for pegar, né, o Clínica Fé, trazendo o fé separado, é um pouco também da parte espiritual, um pouco dos princípios bíblicos que a gente adota dentro do nosso espaço, dentro das nossas mentorias, dentro da nossa casa, né? Então, um pouquinho de tudo aquilo que a gente aplica. Então, Clínica Fé, tanto para o cafezinho, quanto para a parte de fé, que é a parte espiritual. Aí já coloca aí, não sei aonde, comentem aí, sou nova nisso, hein, gente? Mas se vocês gostaram do nome, já quero ver se tem alguma interação. E também falar, né, o Lindo falou sobre os fisioterapeutas, mas eu acho que até para as pessoas que empreendem de outras áreas, né, a gente acaba conversando e ajudando pessoas que, muitos, a maioria, né, que tem clínica de fisioterapia ou que quer começar a empreender nessa área, mas como a gente vai falar sobre fé, sobre negócio, marketing, vendas, eu acho que a gente consegue também testemunhos aqui, gerar muitos insights aí e motivar a galera aí a empreender, né, a viver, mesmo com 2 filhos pequenos, eu acho que vai ser uma jornada bacana, né? Com certeza. E o que você falou é muito, muito importante, porque às vezes as pessoas, elas não param para pensar, né, em todos os princípios, né, e todos os fundamentos, tanto a parte técnica quanto de princípio mesmo, né, que está por trás do bastidor de uma clínica, de um negócio, né. Então, esperamos trazer alguns insights, algumas coisas bacanas para vocês conseguirem talvez avançar, dar o próximo passo, assim, né. A gente juntando essa bagagem de dar mentorias, formar time ali com mais de 10, 15 profissionais, a gente ter mais de uma unidade, né, uma unidade grande, uma unidade piloto para um projeto de franquia, né, que a gente já está desenhando. Então, tudo isso, eu acredito que vão trazer insights para vocês que possam, às vezes que está querendo dar o próximo passo, mas não sabe muito bem como, né, poder dar esse próximo passo. E também trazendo o pessoal da área da saúde, se a gente for ver a diferença de um nutricionista para um fisioterapeuta, que trabalha, né, com dor, às vezes no consultório, para um psicólogo, até mesmo para um consultório médico, é óbvio que as áreas de atuações técnicas são diferentes, mas toda a engrenagem que faz o negócio rodar, o back-office, ele é muito parecido. Sim. Então, a gente pretende trazer, óbvio, alguns exemplos dentro da fisioterapia, mas não só isso, de uma forma geral ali da área da saúde, porque processo de vendas, marketing, né, esse programa de indicações, uma gestão financeira, né, um controle de fluxo de caixa, tudo isso são ferramentas técnicas que fazem com que o negócio vire um negócio mesmo, por mais que você atenda sozinho. E eu acho que vai ser bem legal, gente, que nem os nossos mentorados falam, assim, a gente se multiplicou, né? Porque a dor do pessoal da saúde, eu me incluo nisso, né? Antes de conhecer o Lindo, de trabalhar com ele como sócia aí, foi a questão muito dessa parte financeira, de gestão, de organização, de olhar para o negócio como negócio, né? Eu vi isso num podcast, não lembro agora qual, que fala de coragem das pessoas de se colocarem como empresária mesmo, de
principalmente na área da saúde. Aí eu acho que isso não é só fisioterapeuta, é médicos, nutricionistas, todo mundo da saúde tem essa dificuldade de olhar e tá, agora eu tenho um negócio, eu sou um empresário, eu não sou mais uma fisioterapeuta, né? Eu me coloquei num outro papel e se colocar nisso mesmo. Então o Lindo trouxe isso muito para minha vida e aí eu acho que com isso a gente consegue ajudar muita gente com essa nova visão e olhar, né? E aí aproveitando, amor, o que a gente vai falar nesse Clean Café, né? Quais são esses princípios que você falou que é o que faz da nossa jornada, né, empresarial aí? Ah, legal. Bom, primeiro ponto, só para colocar para o pessoal, além de trazer esse olhar estratégico e tal, gente, a gente, assim como vocês, a gente já acertou muito, mas a gente já errou muito também, né? E é muito legal a gente trazer esse olhar, porque muitas das vezes a gente que está muito preso na rotina do negócio, e quando o profissional ele atende, que ele tem que ter a preocupação grande no tratamento, na conduta, seja fisioterapêutica, ou seja, qualquer outra área da saúde, ele está muito preso e muito dedicado ao que ele vai passar para a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu muitas vezes na parte administrativa, quantas vezes a gente ficou preso na rotina e não parou, olhou e falou assim, cara, deixa eu dar 2 passos para trás para conseguir ampliar a visão. E eu acho que isso, independente da sua área, independente de onde você está atuando, seja no administrativo, de uma clínica, de um negócio, ou até mesmo atendendo, isso tudo faz muito sentido em algumas fases do negócio para falar assim, cara, se eu atender 1 hora a mais, eu vou dobrar o meu faturamento? Provavelmente não. Então, como que eu gasto 1 hora a mais para dobrar o meu faturamento? E essas paradas, esses tipos de insights, são muito importantes aí para grandes viradas na nossa carreira, né? Na nossa parte de empreender. E é claro que para isso, aí sim trazendo agora os princípios, né? A gente dentro do nosso negócio, dentro das nossas franquias, até dentro das mentorias, a gente sempre fala de 7 princípios, que são aquilo que rege ali, os 7 pilares que regem o que é o Instituto Jordão, né? A gente acabou nem se apresentando, para quem não nos conhece, né? Nós somos sócios e proprietários do Instituto Jordão, né? Meu nome é Samuel, embora você me chame de Lindo, né? Para o pessoal já Lindo, explicando, né? já entenda, pode chamar de lindo, tá, gente? Todo mundo chama É, de lindo mesmo. Samuel e Lorraine. Lorraine É, já Jordão. vim direto, como se o pessoal conhecesse, que nem eu falei, né? É tudo novo, mas acredito que vocês vão conhecer a gente compartilhando aí nos próximos capítulos aos poucos, né? Perfeito. Mas temos 2 unidades aqui em Bauru, estamos indo para franquia, para licença, de um método que eu criei aí. Vamos falar disso, né? Algum dos capítulos. E também somos mentores aí de profissionais de sucesso, conseguimos ajudar bastante gente. E estamos crescendo, avançando, mas como o Lindo falou, né, muitos erros no percurso, muitos aprendizados, e acredito que com a nossa história também, contando também essa parte ruim aí, mas fez o que fez para a gente ser o que a gente é hoje, como casal, como cristãos, Cristãos. falei certo, como pais, como empresários, como mentores, né? Então acredito que tudo que a gente viveu nos fez melhor e com certeza o nosso testemunho vai conseguir ajudar muita gente também. É isso aí. Mas voltando para os princípios, né? A gente falou 7 princípios. Eu posso falar algum, né? Dar algum exemplo. E não sei se vai dar tempo de falar todos os princípios, né? Mas a gente tenta colocar alguma pitadinha disso, né? E eu acredito que o primeiro de todos é a mentalidade, né? Não tem como. É clichê, é balela, pode falar o que for, mas tudo começa na mentalidade, né? E eu sempre gosto de dar o exemplo que esse espaço, querendo ou não, ele surgiu dentro da tua cabeça lá atrás. Com E certeza. aí a mentalidade de você colocar isso em prática ou não, ela é algo que a decisão, né, de você, ninguém, eu sempre falo, eu brinco com o pessoal, né, ninguém te dá um crachá, uma carteirinha, um diploma e fala assim, ó, você está formado em empreendedorismo, você vai conseguir agora abrir o teu negócio, né? Você só é chamado de empresário ou empreendedor depois que você toma o passo, que você bota as caras, seja numa pequena proporção ou numa grande proporção. E para isso, querendo ou não, tem que ter mentalidade. Você tem que sair ali um pouco do conforto e falar assim, cara, vou tomar o risco para colher o resultado disso. E eu acho que isso tudo, né, querendo ou não, sempre a mentalidade ela envolve, né? Não, com certeza. Eu acho que ser até um passo antes, né? Que nem tudo foi criado, vocês vão saber a história aí mais para frente, mas há muitos anos atrás, né? Eu criei o Mundo Jordão, né? Há mais de 12 anos atrás. E quando eu pensei, uma coisa que sempre me motivou foi a fé, assim, a certeza que isso aconteceria. Eu não sabia como nem quando e demorou muito mais do que o previsto, né? Mas eu acho que primeiro o acreditar ali, ter essa fé foi
é super importante. E também depois a questão de segurança, de mudar várias questões ali dessa parte de mentalidade que fez toda a diferença. Então, eu acho que estar com pessoas também, né, que tem uma mentalidade que nem o Lindo, ele sempre foi mais ambicioso assim do que eu, então ele colocou isso porque se a gente não sabe onde quer chegar realmente com clareza, se a gente não se vê lá na frente com outro patamar financeiro, de postura mesmo, empresarial, é muito difícil a gente chegar. Então, uma das coisas que eu aprendi muito para eu conseguir chegar junto com o Lindo nisso foi essa mudança de se colocar lá na frente, sabe? E isso muda tudo, né? Essa questão de segurança. Eu era muito insegura, tinha muito medo, mesmo com a certeza, com a fé plena que isso aconteceria, mas tinha essas travas, né? Sim, não, perfeito. Eu acho que mistura um pouquinho ali de mentalidade junto com gestão, né? Que você acaba Com fazendo um certeza. pouquinho dos dois. Mas com certeza essa parte de, cara, eu quero chegar em tal lugar, ou eu me vejo como tal profissional, né? E aí você traçar de uma maneira meio racional, né, parte do caminho e contar que Deus vai te iluminar e vai te guiar para que você tenha isso claro, né? Eu acho que é um pouquinho da combinação, mas eu vejo muito que esse primeiro passo, essa vontade de fazer acontecer, de se visualizar, ter, querendo ou não, ali um alvo muito forte, muito bem definido, foi algo até que eu aprendi com você, né? Porque antes eu tinha só a ambição de, quero ganhar dinheiro, quero ser reconhecido como empresário, isso e aquilo e tal, mas muitas das vezes a gente não sabe muito bem o como, o caminho, assim, né? Não sabe nem como que eu vou ajudar outras pessoas, e são coisas engraçadas que sempre as pessoas notam, que sempre comentam, até que você sai renovado, assim, com energia lá em cima, quando você faz algumas ações, que você não para pensar que aquilo, querendo ou não, é sua área de talento, é sua área de domínio. Então, são coisas que, obviamente, né, a gente fala só sobre mentalidade, mas tem muitas coisas que envolvem a parte da O mentalidade. ambiente, né, as pessoas que Total. você tá, né, eu acho que isso também é um divisor de águas, assim, né. É, foi uma mudança muito grande quando você entrou na minha vida nisso, mas também um tempo antes foi a leitura de alguns livros também, que coloca isso de mudança de hábito, de você realmente mentalizar, e depois a gente se colocar em ambientes que proporcionam isso, né, porque Sim. tem muita gente que tem a vontade, tem a fé, acredita, até começa a ter mais segurança, começa a mudar algumas coisas na mentalidade, mas vive num ambiente muito tóxico, que acaba puxando de volta ali para a mediocridade mesmo, para a zona de conforto ali, desconfortável, né? Então, acho que tem, como você falou, são vários elementos aí que compõem para a gente conseguir lidar e melhorar esse ponto que é o início de tudo, né? Não, perfeito. E até na parábola do semeador, se a gente for ver, né, na Bíblia, ele fala, né, sobre que algumas sementes caem em terreno rochoso, outras no meio de espinhos e outras em solo fértil, né? Muitas das vezes a gente recebe a semente, né, a palavra, ou um insight para negócio, a gente pode pensar tanto espiritualmente quanto na parte de empreender, e muitas das vezes a gente é sufocado ou por um terreno que às vezes não criou raízes, então às vezes a gente não está pronto para aquilo ainda, ou às vezes a gente está pronto, mas a gente está no meio de espinhos, preocupações, ambientes tóxicos que acabam não fazendo a gente frutificar, né, a gente prosperar. Isso daí eu acho que faz parte ali também de um amadurecimento interno, mas também a gente se cercar ali de ambientes e de pessoas que estão nessa mesma jornada, né, que podem Sim. nos impulsionar. Muito bem, mas se a gente for falar de mentalidade, dá para Vai ser fazer um dia só sobre isso, só né? sobre Hoje é só uma mentalidade. pitadinha, só para entender, né, sobre quais são os temas, os assuntos que a gente vai conversar por aqui. Perfeito. E o segundo item, né, o segundo pilar que a gente sempre Marketing fala, estratégico, aí tem que ser com marketing. você. Marketing estratégico. Aí é muita parte com você, aí, mas tem a parte que as pessoas não enxergam como marketing estratégico, que é a que eu mais gosto, né? Mas começa você aí, amor, Qual falando que é? sobre Não, agora eu isso. tô curioso. Não, Fala não, não, não. qual que Fala começa. sobre. Não, eu finalizo. Para Então já tá puxar a bom. sardinha pro próximo, que é um dos que eu mais gosto de falar. Perfeito. Bom, marketing,
querendo ou não, é posicionamento de marca, né? Como que a gente é visto pelas pessoas, quais são... E aí, a parte do marketing estratégico é porque, normalmente, ainda mais o pessoal da área da saúde, que tem um certo receio, umas certas travas, assim como muitas áreas, mas falando do pessoal que a gente tem contato da área da saúde, é aquele lance de que, eu não sei se eu posto na rede social, eu não sei o que as pessoas vão pensar se eu falar tecnicamente, ou eu sinto vergonha de ser julgado por não ter tantos anos, eu não tenho 20 anos de formação, então eu não posso falar nada porque é muito raso o conhecimento e tal. E quando a gente fala de marketing, é tão pequeno você pensar, todas essas limitações, mas tão pequeno você pensar que marketing é só postar no Instagram, que a gente acaba perdendo, talvez, um dos principais fatores que, às vezes, cara, o marketing de diferentes companhias, de diferentes mercados, eles atuam de maneira completamente diferente, assim, sabe? O Sim. marketing de uma indústria, ele tem que ser direcionado para um tipo de público, que é muito diferente do pessoal da área da saúde. E aí, quando você pensa assim, cara, eu como profissional da área da saúde, eu quero atingir o quê? Qual que é o meu objetivo? E como que eu quero comunicar esse objetivo? Quando a gente fala de marketing estratégico, muitas das vezes, cara, você não está produzindo conteúdo na rede social para ter o seu ego lá em cima falando que você é um melhor fisioterapeuta, um melhor nutricionista que o seu amiguinho do consultório do lado. Então, você quer captar mais paciente, às vezes o marketing é no offline. É você, às vezes, participar de convenções, eventos ou de ciclos sociais ali dentro da sua comunidade e fazendo ali uma demonstração ou alguma entrega de valor do seu serviço. Isso também é marketing, isso é muito marketing. Você se posicionar entre essas pessoas, entre essas coisas assim, às vezes tem uma chance de você captar pessoas, né, pacientes, muito maior do que, obviamente, você postar numa rede social, por exemplo, né? Não, e eu volto até um pouco antes, assim, na criação mesmo do posicionamento, que nem você começou falando, porque às vezes a pessoa, ela, deixa eu colocar qualquer nome aqui, deixa eu colocar meu nome, a parte do brand, de quem você, como você quer ser visto, né? A gente começou, assim, desde o início, com muita certeza, com o nome que a gente gostaria de levar, o Jordão, o significado disso, o logo, a marca, né? Marina ajudou muita gente. Graças a Deus a gente tinha ela na nossa vida, assim, para já construir toda a parte de identidade mesmo muito forte, que fosse atemporal mesmo, que não fosse algo que a gente enjoar ou seguindo uma tendência, uma moda, mas aquilo que realmente significava a nossa marca, que significa aquilo que a gente quer levar para as pessoas. E às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, que foi algo que eu demorei para levar, assim, que você sempre muito elegante, né? O lindo sempre muito lindo, né? Que nem falam, não, sim. Os mentorados sempre falam assim, o lindo sempre está na estica, e é verdade. E eu acabei demorando um pouco mais, a questão de posicionamento, de vestimenta, de forma de se colocar, que isso foi uma grande virada também de chave para o nosso marketing, para a parte de vendas, né, que a gente vai falar depois, que a minha irmã, né, também sempre me ajudou nisso, você, e uma social media que a gente teve, que foi a Camila, que eu sempre falo assim, foi uma mudança de chave quando eu entendi que eu precisava realmente ser a cara da marca, que eu deveria transmitir aquilo que eu falava, e muitas vezes não, né, porque eu vim do Pilates ali, as pessoas usam o quê? A leg e a camiseta e a meinha ali, né? Sim. E o quanto isso, quando eu modifiquei a forma, que era uma forma que eu já gostava de me vestir, um pessoal fala, nossa, a Lô sempre tá de salto, tudo. Eu sempre gostei de estar assim, só que eu ia pro... que nem a maioria, né, se veste, que nem a maioria tá, que é a roupa de ginástica, tudo. Só que eu não me sentia poderosa, não me sentia com uma autoridade, não me sentia referência vestida daquela forma. E quando a Camila falou isso comigo, e eu percebi, né, a minha irmã sempre diz também essa questão de posicionamento, foi uma mudança muito grande. Então, acho que tem toda a questão de que, gente, não é só postar no Instagram, não é só aparecer, mas é o que você fala, Transmite, como né? você fala, o que você transmite. E isso é muito mais forte, às vezes, às vezes não, né? No presencial. E isso mudou muito a questão das vendas e hoje a gente, né, é referência aqui em Bauru e teve uma mudança muito grande nesse posicionamento, né? Então, acho que Perfeito. tem essa parte também e entender que tem vários canais, né? Antes de abrir o Jordão, época de pandemia, a gente teve um resultado ali no domiciliar, no online, totalmente, assim, fora do Instagram, né? Eu postava bastante coisa, não entendia muito como que funcionava,
mas a gente teve um resultado muito fora de Instagram, que o pessoal acha TikTok, tudo que acha que tem que aparecer ali, né? Perfeito, não, perfeito. Eu acredito muito nisso também, né? O quanto que a gente o quanto que a gente posiciona, né, o nosso serviço, o quanto que a gente posiciona a nossa autoridade, Mostra o nosso valor, mostra o né? nosso valor. E tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro também onde que eu ouvi ela, mas principalmente a gente que trabalha em negócio local, que atende ou que tem essa carreira, que ela é importante, é super importante no offline, as pessoas às vezes falam assim, ah, como que eu viro referência no digital, né? Como que eu ganho autoridade no digital? Seja autoridade na vida real. E aí, consequentemente, se você leva um pouquinho desse conhecimento, desse lifestyle para o digital, as coisas se transformam, né? Então, muitas das vezes, o marketing ele começa muito no offline, assim, onde você se posiciona, você se comunica, você forma pessoas, você tem uma carreira assim dentro e fora do consultório ali, mas na sua redondeza. Depois você leva isso para as mídias sociais, fica muito mais tranquilo. É o caminho que a gente está adotando agora, por sinal, né? A gente, querendo ou não, teve um certo resultado, uma certa bagagem. Por muito tempo a gente falou assim, cara, vamos para o digital? Não vamos, tal. E a gente se prendeu, mas agora esse programa, querendo ou não, é uma forma de a gente produzir ainda mais conteúdo, ajudar pessoas, né? E conseguir, consequentemente, também expor um pouquinho, né? Trazer boas ideias, boas sugestões para o pessoal, né? É uma questão de liderança, né? Que o Dino acabou de falando, só para falar, é uma questão de inspirar pessoas, né? Então, cuidado também se você foi no digital antes, porque é o caminho mais rápido de ganhar dinheiro. Tem muita gente indo direto para o digital que nem tem resultado no offline, né? Só que o quanto você vai conseguir segurar, né? Essa máscara, isso. Então, assim, uma coisa que a gente sempre prezou muito e eu acho isso muito bacana mesmo na gente. Assim, amor, foi essa questão da gente construir algo sólido e agora que a gente está investindo nessa parte digital, quem a gente é, né? Porque isso fica muito mais fácil, porque nada que é mentira, ou nada que você faz sem ser algo que é seu, ele permanece, né? Então, acho que isso também vem dos nossos princípios, né? Dos nossos valores e seja você, né? Isso que eu falei da vestimenta, tudo, eu falo, acho que você tem que se posicionar como você gosta de ser visto. Mas tem muita gente, só para concluir isso, que fala, ah, não, mas quando eu chegar lá, quando eu tiver a minha clínica dos sonhos, quando eu tiver em tal lugar, aí sim eu vou me vestir assim. Aí sim eu vou... Você não vai. Posiciona agora. Você já pode, às vezes, colocar uma maquiagem, fazer colocar uma roupa melhor, já se posicionar como autoridade desde já. E quando você chegar lá, que é o seu ponto final, ali, seu grande sonho, você só vai melhorar ainda mais, né? Então, não espere certas coisas, já seja você, mas na sua versão melhorada, né? E já entrega o seu melhor para o outro. Eu acho que tem isso também. Às vezes a pessoa acha, ai, não, deixa eu estar aqui confortável. É o seu melhor para o outro? É como você realmente quer se entregar ali? Então, a gente da saúde, eu acho que a gente tem que todos os dias estar no nosso melhor, né? Porque a gente está lidando com pessoas. E eu acho que isso é o mínimo que a gente espera para ser atendido. Então, faça isso pelo outro. Perfeito, perfeito. Não, e é aquela coisa que é o ciclo, aquela espiral positiva ou negativa, né? Ah, eu acordei bem hoje, me vesti bem, fui treinar, fui na academia, fiz alguma coisa, Nossa, é o tal. melhor dia da minha vida. Aí, pô, eu vou para um atendimento, já faço atendimento, aí eu tô inspirado, posto um stories, aí posto um negócio na rede social, aí eu me comunico, eu vendo alguma coisa, eu entrego, a pessoa me dá um feedback positivo, tipo, assim, o negócio vai rodando. Eu me posiciono, eu me porto, eu vou com garra, e as coisas acontecem. Ao mesmo tempo, o dia que eu saio desanimadão, não me arrumo, deixo lá as coisinhas, tipo, deixo a vida me levar, fico impactado com as coisas negativas, tal, porque todo dia tem coisa positiva e negativa, Sim. né? E aí é aquela velha história, como eu reajo a tudo isso. Então, tem todo um ciclo aí que começa, querendo ou não, o que tem a ver isso com marketing? Tem tudo, porque uma coisa que você comunica, o pessoal fala, não tem como você fazer você faz tudo do mesmo jeito. Se a sua casa está bagunçada, sua empresa está bagunçada, suas finanças estão bagunçadas, e assim sucessivamente. Então, se a gente começa uma comunicação e aí a pessoa vê uma pessoa organizada, vê uma pessoa arrumada, vê uma pessoa em forma, ela já automaticamente cria uma percepção de valor, né? E isso é muito bacana até para quem está na área da saúde aí, que não cuida da própria saúde,
é um detalhe ali que é bem complicado, né? Bem A complicado. pessoa passa, assim, querendo ou não, por mais que você seja um excelente profissional, Um você... desleixo, né? Uma Exatamente. questão de, nossa, se não cuida nem dela, vai cuidar de mim, né? Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E até uma reflexão que eu fiz, eu estou fazendo uma mentoria de alta performance, né? E 2 semanas atrás, o mentor, o meu mentor, o Neto, ele perguntou, ele falou assim, Lô, o que para você faz com que seu dia seja positivo, tudo? Eu falei, me arrumar. Quando eu saio correndo de casa, que estou com os meninos assim, não consigo me arrumar, parece que eu não consigo vender, parece que eu não consigo fazer nada, parece que nada flui. Então, um dos pontos para mim, assim, é acordar e ter um tempo meu. Tudo acaba se comunicando uma coisa com a outra, né? Mas você falou de atividade física, então, até já falando de hábitos, né? Que eu acho que né, os hábitos angulares, aquilo que uma coisa puxa a outra, essa questão para mim sobre ter um momento meu com Deus, ter um momento meu de me arrumar com calma, sair do jeito que eu gosto, com maquiagem, cabelo arrumado, a roupa, meu salto. Nossa, eu saio assim, é outro dia. No dia que eu não consigo me arrumar, que eu acabo não colocando isso com prioridade, né? Acabo não acordando mais cedo antes dos meninos acordarem. Nossa, parece que eu não vou conseguir nem vender para ninguém, nem ajudar ninguém direito. Então, faz uma diferença. Te deixa com uma autoestima mais elevada e isso vai modificando, né? Mexe na mentalidade, no marketing, nas vendas, mexe em tudo. Na Sim. liderança, né? Na inspiração. Sim, eu não lembro o estudo agora, mas que o pessoal fala sobre o quanto que a postura, né, ela influencia ou não no quadro depressivo, né? Aquelas coisas de você, o físico influencia na mente, que influencia na Muito. percepção e etc, etc e tal, né? Tem um estudo de postura que você falou, que foi feito em Harvard já faz um tempo, né? Que eles colocaram para fazer uma prova, assim, né? E as pessoas com a postura errada e outra com uma postura mais de autoridade Poder. e tudo. Foi a diferença das pessoas que estavam com uma postura. Foi totalmente diferente, até a percepção também. Eles tinham que responder, eu não lembro exatamente o que, mas eles tinham que responder também sobre eles. E aí a percepção sobre eles, dessa questão da autoestima, do pessoal que estava lá respondendo todo encurvado, foi muito pior do que aquele que estava com o posicionamento. Então, assim, desde da postura, vestimenta, tudo, modifica a sua percepção sobre você mesmo e isso transfere, né? E aí a gente vem pro... Já Pro, pode passar para já o pode para próximo? passar para o próximo. Parte de vendas, né? A Que gente fala máquina de vendas, até porque brilha o olho. Até. brilha. Hoje nós. São 3 pontos ali, né? O Jordan Care, a avaliação e vendas, eles estão empatados aí no que eu gosto de falar, mas vendas realmente, quando eu entrei nesse mundo, assim, entendi que é técnica, que eu fui aquela pessoa de crenças, né? De que eu não servia para vender, que vender era, como fala? Dom, que a pessoa que vendia tinha que ter o dom. E aí, quando eu vi que não, você pode treinar isso, me apaixonei. Isso é um dos temas que eu mais gosto ali, de falar sobre vendas. Entender que vendas, assim como marketing, não é só lá passar o cartão, né? É todo o processo, vem o depois, que eu também amo, que é a parte do encantamento. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem nem conectar a parte do marketing e o quão importante é essa parte do marketing estratégico com a parte de vendas, né, amor? Total, total. Para mim, o que eu adorei estudar e entender é a parte de processo, né? Eu falo assim, né, pessoal, que surpresa, nem quando é boa eu gosto, porque é aquela coisa que, cara, quando tá fora do teu controle, né? O lindo é o cara dos indicadores. Vocês vão ver planilhas, indicadores. Se não tem uma planilha, não tem um desenho, não tem um processo, fica Fica complicado. complicado. Já me dá um tirico-tico, Não, assim, mas ele né? tá certo. Isso fez total diferença, né? Sim. E é um aprendizado assim constante para mim, assim, a necessidade, como muda o jogo você ter clareza ali dos números, dos indicadores, né? Do funil mesmo de vendas, né? Não só vendas, toda a empresa, mas a Sim, todos parte os que é o processos. motor do negócio, querendo ou não, que vai gerar receita, né? É venda. Então não tem como você não entender a venda também como um mecanismo, como um processo, que existem etapas, né? E aí isso linka com o marketing, por quê? O primeiro ponto de contato é com o marketing. O marketing, ele chama a atenção da pessoa, ele posiciona você, seja no primeiro contato ou seja através de uma pequena ou grande jornada. E a partir do momento que aquela pessoa viu e se interessou, ela vai procurar saber se você vai atendê-la ou não para comprar o seu produto, o seu serviço.
E aí, quando chega nessa parte, né, a gente precisa entender essa jornada e precisa entender os números dessa jornada, né? Sim. E aí, quando eu entendi que vendas também é um jogo de estatística, né, que é um jogo de número, então, obviamente que existem conversões maiores, menores, mas a cada X pessoas eu consigo extrair Y clientes, né? Isso se você tiver uma jornada, um funil validado e controlado, a venda também se torna previsível. E uma das principais dúvidas e dores do pessoal é que na área da saúde eles não sabem quanto que eles vão ganhar no mês seguinte. Aí você fala assim, quanto que você vai atender, quantos clientes você quer, qual que é a sua meta? As pessoas elas não têm clareza, elas não têm nada disso definido. Não, eu vejo que as pessoas não trabalham com meta. Uma coisa que eu sempre coloco assim, vocês conhecem algum mecanismo de fazer alguma meta para a vida, né? Não é nem financeira, não é nem de vendas. As pessoas não trabalham com meta na área da saúde. Isso é um bloqueio também assim que a gente tem ensinado muito, ajudado as pessoas a ter metas na vida, metas financeiras, metas de vendas e é impossível você não ter um acompanhamento disso, senão você não vai conseguir bater nada, né? Senão vai ficar que nem a Dilma. Chega na meta, dobra a meta, modifica e acaba não tendo meta nenhuma. Sim, e aí voltando assim tudo para o início da nossa conversa, quando a gente fala lá, né, sobre enxergar o nosso negócio como um negócio, eu acho que isso aí tem total clareza, assim, né? A gente tem no Brasil empreendedores que eles começam a empreender muito pela necessidade ou pelo caminho ali que eles veem como um caminho mais possível, né? E aí a pessoa começa lá, fala assim, pô, me formei em nutrição, me formei em medicina, eu vou fazer um plantão, vou trabalhar em hospital, tal coisa. De repente, logo saindo ou em alguma fase, fala assim, eu vou abrir meu consultório. E aí, quando a pessoa define, vou abrir meu consultório ou minha clínica, ela não entende que ali não é só um lugar para ela atender, mas é um lugar para ela gerir, para ela controlar e tem uma série de outras coisas, né, que a pessoa vai precisar acompanhar. E né? eu falo que essa questão da venda não é nem só para alguém que quer abrir o negócio ainda. Às vezes a pessoa ela quer trabalhar em outros lugares para pegar experiência, só que ela não entende que ela tem que aprender a se vender, né? Sim. E na área da saúde, se você não sabe nada de venda, você não consegue nem melhorar o seu paciente, o seu aluno, porque ele não vai nem fidelizar com você, ele nem vai terminar o protocolo, você vai passar uma orientação para ele. E hoje, né, o que a gente fala, que o principal para as pessoas melhorarem dor, para quem trabalha com dor, é a reeducação do paciente. É você orientar e ele seguir as orientações ali para ele não Confiar, né, naquilo que você fala. Exatamente, só que para ele confiar é uma venda. É uma venda. Você vende o preço, depois você vende a execução. E aí tem até os dados que ontem mesmo eu estava dando esse treinamento, que 78% das pessoas que confiam em você na primeira avaliação e para confiar em você, você precisa se vender, mostrar que você é autoridade naquilo, que o que você está passando é verdade, 78% das pessoas que confiam, eles terminam o tratamento. Então, as pessoas têm que entender que isso, eu não quero vender, eu estou confortável, estou atendendo em algum lugar, a venda chega pronta para mim. Gente, você precisa, para você dar resultado. Eu tenho certeza que se você escolheu a área da saúde, você quer transformar a vida do seu paciente, do seu aluno, você quer ajudá-lo. E para ajudá-lo, você precisa saber vender, tá? Então, quebrar essa barreira, assim, que eu acho que de tudo, talvez seja a que as pessoas precisam mais começar a se enxergar, porque né, nessa jornada nossa com as pessoas, mentorando, com o time, sempre é o ponto ali crítico que para a pessoa entender. Mas quando entende também, fala, meu Deus, por que eu não sabia disso antes? Sim. Teria facilitado tanto a minha vida, né? É que são alguns... É claro que para você masterizar, você precisa de uma bagagem, precisa de treino e tal, mas são alguns ajustes, algumas coisas assim, faz primeiro isso, depois aquilo. Coloca isso em primeiro lugar para chamar a atenção da pessoa, para ela entender, depois você explica o técnico tal. São alguns detalhinhos que quando você coloca isso em prática, fala assim, cara, nossa, mudou totalmente a minha percepção de valor. Né? E na semana passada que a gente estava dando uma mentoria juntos, que até falou, gente, mas... Nossa, é isso. É meio óbvio depois que você percebe que tem que seguir esse caminho, esse passo a passo, fica tão claro, mas a gente precisa estudar isso, né? E que nem eu falo sobre avaliação, as pessoas têm algo de, nossa, estudar venda, estudar avaliação, né? Depois eu vou falar sobre isso. Parece que é um bloqueio, não. É normal estudar uma técnica, é normal estudar até como mexe, às vezes, no Instagram, no tráfego pago e tal, mas estudar a venda, um bloqueio. E a gente precisa, né, entender essas técnicas para melhorar tudo. E, como eu falo,
que nem o Lino falou, é o ponto principal de uma empresa, né? O core. Até brinquei ontem também, que é o powerhouse, né? No Pilates a gente fala o centro de força. É dali que você vai dissipar e crescer, e escalar e conseguir construir outras coisas. Você precisa entender e fazer a roda virar na vendas, que aí o restante vem em conjunto, É né? claro, não, porque você quer ajudar o máximo de pessoas possíveis na sua área, etc e tal, o máximo de pessoas possíveis só é possível através da venda, né? Sim. Então, quando a pessoa fala assim, não, eu quero ajudar as pessoas, tal, e aí ela não consegue essas pessoas, ela fica muito complicada, né? Mas eu tenho até uma coisa polêmica aqui para falar, Ai, hein? Deus. Não, é polêmica, porque a gente fala muito de vendas na área da saúde, etc e tal, mas vivência prática, assim, conversando com as pessoas, por mais que a gente fale sobre isso, elas enxergam importância, elas não dão verdadeira importância, a não ser quando elas vão para o consultório ou elas vão sentir na pele o que é conseguir ali os seus primeiros pacientes ou girar aquela carteira, né, de clientes. Obviamente que tem ferramentas como convênio e tal, que você às vezes se vincula e acaba vindo isso de graça para você, né? De graça não, né? Mas vem através de uma estrutura, de uma roda, né? Mas muitas das vezes as pessoas que às vezes estão eu falo assim, vamos falar sobre vendas para alguém que está trabalhando no hospital ou para alguém que está trabalhando dentro de uma outra estrutura, tal. Eu falo de venda para essas pessoas, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. E elas Elas não querem nem ouvir, né? não querem ouvir. Elas acham que não é importante. Aí fala assim, não, mas a venda vai te ajudar a conquistar o seu paciente, ele ter mais resultado. Aí a pessoa fala assim, putz, isso é legal, né? É bacana. Eu acho que seria legal eu aprender, mas ela vai lá e deixa para lá depois. E ela só dá real valor mesmo quando ela vai abrir e aí ela vê que para fazer o negócio dela girar, para que ela consiga realmente fazer aquilo que ela está botando tudo em jogo ali, né? Seja a parte financeira, mas também reputação, ou falar assim, cara, eu acho que se eu abrir uma clínica especializada em tal coisa, assim, porque eu acho que isso precisa, as pessoas precisam disso, sabe? É uma dor do mercado. Para ela colocar isso em prática, ela vai precisar aprender vendas, né? Vai precisar aprender essa oferta, essa estruturação toda. Mas eu falo até, amor, que muitas vezes abre e ainda não entendendo a dor real de você entender vendas. Quantas pessoas ficam anos vivendo, dependendo dos outros, dependendo do boca a boca, falando, não, boca a boca vai solucionar. E aí eu volto que a gente falou sobre o marketing, que a pessoa, ela prioriza postar no Instagram, porque acha que não, é só eu postar no Instagram e depender do boca a boca. Uhum. Não, você pode não ter nem Instagram, e você vender muito mais do que alguém com milhões de seguidores, né? O que acontece muito. Com Só que as certeza. pessoas ou isso e, não sei, cria um bloqueio e prefere acreditar que não. Ai, não, deixa eu postar. Então, assim, é uma cultura, algo que a gente fala muito, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso bastante aqui, porque é um ponto na área da saúde que, nossa, bate muito. Quantas pessoas têm que quebrar a cabeça, ficar fazendo curso, ficar fazendo coisa? Não, é só melhorar meu atendimento, dependendo do boca a boca e postar no Instagram. Não. E aí não consegue nada, anos e anos, até chegar na nossa mentoria. Até ter essa informação e quebrar muita cabeça. Então, Sim. você que está ouvindo isso agora, está começando, ou está na faculdade, trabalha num lugar, gente, já presta atenção nisso, né? Já modifica a sua mente a respeito disso, pode ter certeza que você vai ter muitas oportunidades. E você vai conseguir crescer muito mais rápido. E outra coisa, né? Melhorar mais pessoas que falam assim, ai, não, eu quero estudar mais, porque se eu ter mais uma técnica, eu vou ajudar mais. Não, porque você não vai conseguir nem vender para ninguém. E segundo, você não vai conseguir nem que ele termine, nem confie no que você fala. Aí não vai adiantar nada. Sim. E tem um caso também que na área da saúde é muito, muito comum, quando a pessoa começa atendendo sozinho, que esse também é importante falar, né? Que é o caso da pessoa que ela não precisa de muito para se bancar, né? Então a pessoa às vezes ela saiu da faculdade ou saiu, tá no começo da carreira e ela aluga um consultório, aluga um negócio assim que o custo fixo dela é R$ 2.000, por exemplo, né? E aí, se a gente for ver, ela precisa atender cobrando 150, R$ 100 às vezes, muito pouco no mês para cobrir aquele custo fixo e ganhar um dinheirinho ali. E às vezes ela, por estar ali no boca a boca só, e isso fazer com que, dentro da realidade dela, aquilo supra, né, um certo conforto ali, primeiro bancar as contas, depois um certo conforto, ela acaba não precisando depois, na cabeça dela, né, ela passou ali 2, 3, 4 anos, ela já formou uma carteira de clientes,
e ela já faz um atendimento recorrente ali e tal, ela acha que não precisa aprender vendas mais. E eu acho que também ela fica tão presa na rotina, não sei se você ia Exatamente. falar sobre isso, Também, mas sim. tão presa ali no atendimento que ela não consegue nem olhar para isso. Ela não consegue nem visualizar. Ah, Sim. e a minha vida é atender. E tem gente que você conversa assim, como que eu vou sair do atendimento que tem? É outra coisa também, né? Sim. Como que eu vou sair do atendimento e colocar outra pessoa? Isso é impossível. As pessoas não vão querer, meus pacientes vão embora, meus alunos vão embora, e aí fica preso ali. Então, na parte do Pilates, isso é muito forte, né? Mas em consultório, vem também, vem muito essa questão de tem que ser eu. Tem que ser eu, tem uma questão de vaidade, de ego, que a gente vai conversar isso também, que vai ser polêmico, mas para um outro dia. E tem a questão dessa mentalidade mesmo, de achar que, nossa, vai todo mundo embora, ferrou, não vai dar certo. E aí a rotina também é que fica aquela zona de conforto desconfortável. Tô atendendo de manhã até a noite e essa é a única opção. Não tem outras, né? E a pessoa acaba não escalando por conta disso. Sim. E eu vou falar um negócio assim que quem ficou até aqui, se ouvir só isso, vai valer a pena. Então, para quem ficou até aqui, eu vou falar o maior segredo dos segredos que eu acho que ninguém falou assim já publicamente, e que é a saída para você realmente sair do atendimento ou você aumentar muito o faturamento do teu negócio. Tá? Eu vou fazer uma análise aqui para o pessoal, que é o seguinte: se a pessoa já chegou num certo faturamento, se ela já ganha ali um certo valor, vamos supor que a pessoa ganha 15 mil reais ou 10 mil reais ali bruto, né, que seja, na clínica dela ou no consultório dela. Então, vamos supor que ela atende num custo, né, da consulta dela de 200 reais. E aí, para você faturar 10 mil, por exemplo, tem que atender 50 atendimentos. Para faturar 15, é 75 atendimentos no mês. Então, vamos supor que essa pessoa já chegou entre 50 e 75 atendimentos. Quando a pessoa fala assim, não, mas eu quero chegar nos 20, 25, 30, tal, a pessoa só foca na quantidade de volume de atendimento. Só que para ela chegar num volume, por exemplo, de 30, né, de 30 mil de faturamento, ela vai ter que atender, cara, 12 horas por dia. Aí ela não vai ter saúde, não vai ter como chegar nesse valor. E aí, quando chega na internet, a pessoa ouve o quê? Não, você tem que ir para a gestão do teu espaço. Você tem que ir gerenciar o teu negócio. E aí a pessoa que está ganhando lá, às vezes, 10, 15 mil reais por mês bruto, né? Ela vai lá e fala assim, não, então agora eu vou gerir o meu espaço, vou gerir o meu negócio e tal. E aí ela começa a ver, né, e gastar tempo com coisas, demandas operacionais, não sabe ainda o que controlar direito e tal, está naquele limbo e tal. Acaba que ela acaba trabalhando mais tempo na gestão, não gera resultado nenhum, ela volta para o atendimento e se vê perdida ali. E aí você me pergunta assim, qual que é a solução para dar o próximo passo, para furar essa barreira, né? Ou então essa meta que ela tem, né? E aí eu faço uma seguinte análise para a pessoa. Quanto que um gerente ou um gestor de clínica ganha, normalmente? Pode ganhar de 3 a 6 mil reais, 3 a 5 mil reais? Se essa pessoa atendendo, ela vai conseguir ganhar de 10 a 15, por que ela vai sair do atendimento e ir para a gestão? Certo? Faz sentido? Ela pode contratar um gerente e aumentar a carga dela de atendimento. Então, o valor de atendimento dela, ela é muito mais recompensada se ela colocar, às vezes, um gestor para ela, gerenciar ela mesma e ela continuar atendendo, aumentar o volume de atendimento. Mas existe uma forma de ela conseguir furar. E aí? Qual que é essa forma? Vendendo. Porque se ela atende naquela hora e ela ganha 200 reais por atendimento, mas se ela vender e ela conseguir naquela venda um programa, um protocolo de 2 mil reais, ela vai conseguir aumentar por 10 a receita dela, dentro do espaço Só que aí o dela. que acontece? Ela segue os gurus da internet, porque ela fica o dia inteiro no Instagram pesquisando o que ela vai publicar no Instagram, porque ela acha que esse é o marketing. Esse é o E aí o guru marketing. da internet fala, você pode faturar 100 mil dormindo na sua casa assistindo Sessão da Tarde. Sim. A gente ouviu isso, você lembra? Faz pouco tempo. A pessoa falando, agora eu consegui colocar gente para trabalhar comigo, agora eu posso assistir Sessão da Tarde. Aí você Sim. pensa, tá, vai ganhar o que com isso? Nada. E a pessoa, exatamente, ela sai do atendimento sem saber ter a mínima ideia do que ela tem que fazer. Esse é o ponto 1. Ponto 2, negligencia a venda, porque não mudou a mentalidade. Ela vai continuar achando que vender é um problema, que vender nossa, não, boca a boca, o Instagram. E aí ela vai ouvir da pessoa da internet que está ganhando muito dinheiro vendendo
produtos online, não com negócio local, e aí ela não aprende a fazer gestão, não aprende a liderar, contrata as pessoas ali, não faz uma liderança com inspiração, que aí o time dela nem ajuda ela a crescer, não vende, não retém ninguém, começa a sair as pessoas, aí volta na cabeça dela o quê? Nossa, tá vendo? Eu sabia que se eu saísse do atendimento, todo mundo ia sair, ó. Eu Saiu estava mesmo, certo. eu estava certa. Eu vou ter que atender. Sim. E aí coloca mais horas para atender. Só que tem uma coisa, gente, tem horários que você vai sofrer um monte para lotar, que é muito melhor você ter uma outra pessoa trabalhando. Às vezes você pode continuar no atendimento ali das 6 horas da tarde, você e outra pessoa. Você pode pensar em expandir. Só que você não tem nem tempo de criar ideias, de fazer um programa de indicação eficiente, de fazer parcerias, milhões de coisas que vai fazer o quê? Vender mais, reter mais, crescer mais, que vai valorizar mais o seu negócio para você cobrar mais também, cobrar mais para outras pessoas, né? Então, realmente, eu acho que essa é a grande... É onde muda o negócio, né? Foi onde eu entendi, né? Fui cabeça dura aí. O Lindo já falava isso desde o começo, mas eu não tive problema de sair do atendimento, também vou contar isso para vocês depois. Mas era cabeça dura do que fazer, né? Até o mosquitinho das vendas me picar. A gente vê como é bom, né? Porque, querendo ou não, quando a gente tem um fluxo, tem um processo de vendas desenhado, né? A gente consegue ver que a nossa hora ali, né, vendendo ou realmente movimentando o nosso espaço, ele faz com que a gente consiga ampliar em muito os nossos resultados, né? E, gente, tem muita gente na internet, que nem a gente falou, que eles acabam ensinando, qual que é o próximo passo? É um e-book, é um curso, é alguma coisa no digital. Isso não está errado, está certo Não, a também. escala vai ser gigante. Se você gosta, se você quer ir para isso, ok. Sim. O problema é você achar que essa é a única forma de você Exatamente. ganhar dinheiro. Exatamente. E aí o que a gente quer trazer aqui é que muitas das vezes você não gosta de gravar, você não gosta de aparecer, você não tem uma estrutura, você não conhece nada de marketing digital. E às vezes você vai lá, em vez de já tendo um certo, você gosta às vezes de treinar pessoas, de ajudar pessoas, você tem às vezes um talento ali para você fazer algumas dessas ações ali nessa parte do negócio local, às vezes você fala assim, não, eu vou para o digital, vou vender o e-book ali de um curso que eu comprei, que eu estou fazendo, e essa é a única opção de eu sair dos 15 para os 30, é se eu ganhar 15 mil a mais num produto digital. E muitas das vezes não. Muitas das vezes, se você estruturar um processo de vendas e você gastar parte do seu tempo dentro do seu negócio local, e você treinar outras pessoas e fazer esse fluxo, também é possível. E aí é o lance que, qual que é o caminho que você vai escolher? Né? Qual que é o caminho que você vai adotar? E aí é o lance que muitas das vezes a gente vê pessoas falando que o único saída é um, mas na verdade é muito estratégico ali de onde que você vai se posicionar, como que vai ser sua marca, como que você vai gerenciar todas essas questões, né? E a venda, ela entra em todos os aspectos, né? E aí vem uma questão também de mentalidade, né? Que você fala muito bem sobre, também me ensinou, a parte da escassez, né? Do e ao invés, né? Do ou ao invés do e, né? Da pessoa falar assim, eu só posso ganhar dinheiro ou com o meu negócio local, ou vou pro e-book, ou vou nisso, porque a pessoa ganha, ela acredita que ela só pode fazer uma única coisa, uma única forma. E aí, muita gente não consegue criar um ecossistema, né? Então, uma coisa, se você tem um lugar consolidado, isso vai fazer com que você tenha mais credibilidade para vender um e-book, vai fazer com que você venda mais na internet, você pode, a partir disso, ter cursos, ter mentorias. Então, a gente também aqui, a gente tem cursos, workshops, o Lindo deu workshop de marketing, eu dou curso de pilates de formação de pessoas, curso de avaliação. A gente dá outros cursos que toda a nossa bagagem, tudo que a gente faz no nosso espaço, espaço físico, dá estrutura pra gente, dá autoridade pra gente vender. E você pode somar coisas, você pode fazer mais de uma coisa, você pode ter mais de uma fonte de renda. Mas não assim, mais de uma fonte de renda, ai meu Deus, o Pilates não dá dinheiro, eu vou também vender bolsa de crochê. Não, eu vou dentro do meu ecossistema criar outras vertentes que tudo se liga e que o core pode ser o seu negócio local. A criação do Jordão, né, a estruturação do Instituto Jordão, nos deu tranquilidade para a gente seguir o nosso propósito, que a gente viu que, trabalhando junto como mentores, é realmente o que a gente quer viver. E isso só foi possível porque a gente estruturou um negócio local. A gente não teve que deixar de existir ele, deixar
de viver com ele para ter isso, né? E o que muitas pessoas fazem? Elas vão para o digital e se desfazem, às vezes, do espaço físico porque não consegue, não entende não tem essa visão. Não tem também a parte de gestão, né? De liderança, não sabe o que fazer. Então, a gente tem que ter muita clareza do que a gente faz quando sai do atendimento. Se você é sozinho, também já ouvi falar assim, não consigo porque eu sou sozinha, sou fisioterapeuta, se fosse só você, você não sairia, tal. Mas muitas coisas, gente, que eu aprendi assim, que eu faço hoje aqui no Jordão, mesmo se eu tivesse sozinha no atendimento sem o Lindo, porque no começo, quando vocês souberem da nossa história, vocês vão ver, ele não estava comigo desde o início. Eu saí do atendimento e ele não estava aqui, porque ele tem outra empresa, ele tem outros negócios. Então, às vezes, você está com uma mentalidade de, eu não vou conseguir sozinho e tal. Não, se você buscar informação, muitas das coisas foi o Lindo me mentorando na parte financeira, na parte de gestão, antes dele entrar junto comigo. Então, você consegue, sim, desde que você saiba o que fazer quando você sai do atendimento e que você foque principalmente na parte de vendas. Concordo. Falei claro? Deu para entender, amor? Deu Ficou para entender. pouco Não, confuso. deu total para entender. Tinha até várias coisas que eu falo assim, cara, concordo, tem exemplo para tudo isso e mais um pouco, então faz total sentido isso. Eu acredito muito que tudo que você falou elucidou para o pessoal muito sobre vendas, mas não só sobre vendas, um pouco sobre a importância, né, de a gente conseguir novamente voltando a se enxergar como empresa e aí a gente fazer toda a estruturação das áreas ali, do nosso tempo, da nossa janela ali de tempo produtivo por dia, né, a gente conseguir dedicar a cada uma dessas coisas, né? E a parte do processo de vendas, ela querendo ou não, um motorzinho ali que vai impulsionar tudo, né? E outra coisa que eu queria comentar, falando, é muito bacana a gente estar bem próximo ainda da operação, do dia a dia do negócio, né? Estamos gravando aqui da nossa empresa até, na nossa unidade 1 na aqui. nossa unidade 1, porque isso faz com que a gente vive e respira muito assim da rotina ainda do negócio, né? A gente ainda acompanha muitas das coisas assim e a gente coloca muita coisa em prática, ainda sente e traz isso, obviamente, como conselho, como insight nesse braço educacional também, mas muito atrelado ao que está acontecendo no dia a dia, né? E isso para mim faz total você não só ensinar, mas você ensinar e vivenciar e pôr em prática é o que traz a verdadeira diferença ali, né? Senão, eu adoro uma planilha, né? Se eu falo assim, cara, o que eu jogar no Excel, ali tá lindo, né? A planilha, ela aceita qualquer número, né? Agora, e na prática, a diferença né? da teoria para a prática, né? E essa questão, gente, de vocês não saírem da operação, que é outro erro que falam por aí, né? Sai da operação, vai sair, não precisa mais ficar na operação. Os grandes, né? Falam sobre isso. Você precisa estar na operação, no operacional. Quando né? você sai do O atendimento e ir Adib para a falou venda, isso, né, no último podcast dele, né? Sim, quando você sai do atendimento e vai para a venda, né? Quando eu dei esse exemplo, em vez de você ir para a gestão, você ir para a venda é operacional, a gestão é tático, né? Então, é o estratégico, tático, operacional. Quando você sai do operacional e vai para outro operacional que te paga melhor, ainda é o caminho. Vai chegar num tempo que você vai ter gente atendendo, vai ter gente vendendo e você vai estar no tático. Vai ter períodos que sim, mas você nunca vai deixar o operacional 100%. Você nunca pode né? zerar, achar que, não, vou deixar 100%. Porque aí, com certeza, você vai falar, olha, eu estava certo, vai voltar naquela questão ali. Então, é necessário estar no operacional, mas da maneira correta, você saber dedicar o seu tempo. E aí, uma dica que eu já quero deixar também, você que é o eu presa, né, que você que atende, você que faz tudo, não importa o tamanho que você está hoje, já tira um horário, né, que é um horário que vai ser o horário inegociável, que mesmo se aparecer alguém para ser atendido, mesmo que tiver qualquer coisa, você vai dedicar aquele tempo para você usar de estratégia, de você utilizar do operacional diferente para aquilo que muda o jogo. Então, se hoje você consegue só tirar uma hora do seu dia, tira essa hora para vender, tá? Para prospectar, para fazer a roda girar. Depois, se você conseguir tirar mais, tira uma hora para vender e uma hora para você gerenciar, para você olhar para o seu negócio, para ter ideias mesmo. Às vezes as pessoas não conseguem criar, não conseguem fazer outras coisas, porque ela não tem nem horário para isso. Ela está só ali dentro do negócio, vivenciando, e aí não... coloca para mim, por favor, mais um pouquinho, amor. Cline Café, né? Cline Café. Já tomei
Hoje me segurem, né? Vou dar treinamento até às 6 da tarde e o pessoal vai ver eu no meu modo turbo. Modo café master. Ainda. Ah, não vou não. Ia falar, ia na unidade 2 tomar meu super low, mas não vou. Hoje não vai estar, sei lá. Então, assim, gente, já tire isso. Pega um horário que vai ser o horário inegociável. Então, se você consegue tirar só 1 hora, tire para venda. Se eu conseguir tirar mais de 1 hora, tira 1 hora para venda e 1 hora para você realmente fazer a gestão, para você ter ideias, para você usar o estratégico. O que eu vou fazer naquele mês? O que eu vou fazer naquela semana? Como eu vou guiar? Ah, mas eu não tenho ninguém, não tenho nada de equipe. Tudo bem, tire para você ter estratégias para você conseguir ter alguém na sua equipe, tá? E aí faça crescer. Então, assim, inegociável, tá? E aí coloquem também aonde vai estar isso aí, no... Onde que vai estar, amor, falando nisso? O Clínica Café. Spotify. Vamos subir no Spotify, no YouTube, toda YouTube. terça-feira, às 9 da Toda manhã. terça-feira, às 9 da manhã. No YouTube, Que no estamos chegando no Spotify. final, né? Nem vamos conseguir falar todos os princípios. Não Acho que vamos. agora Eu ia a gente falar pode, só para a né? gente, em vez de. O próximo princípio seria a qualidade no atendimento, mas eu ia falar para a gente dar uma pincelada na parte de gestão, já que a gente falou bastante, né, sobre essa parte de gestão, de tempo, disso e daquilo. Para concluir, Para a pelo gente menos concluir o fechou. raciocínio. E aí a gente deixa talvez os próximos princípios para um outro, ou quem sabe até a gente pode já trazer um outro, um convidado, alguma coisa do tipo, né? Mas acho que é legal a gente trazer o outro, né? Coloquem Querendo- aí também o que vocês acharam, porque eu acho que a gente já trouxe bastante insight, né? Informação Sim. que as pessoas já podem utilizar. E aí a gente falar dos outros princípios que estão muito relacionados à parte do atendimento, com certeza a gente vai trazer já bastante insight Sim. também. E só para a galera ficar curiosa, né, os outros princípios é qualidade no atendimento, né, então atendimento, resultado de excelência, né, a parte de gestão, que a gente vai dar uma pincelada agora, a gente pode complementar no próximo, liderança e o customer success, que é o sucesso do cliente. Ele sempre fala o customer success. Ó, saiu certo? Saiu. Eu não sou muito do English ainda, então é sempre o lindo que fala essas palavras mais... as palavras em inglês ou mais chiques aí. Mas eu que cuido mais dessa parte. Por mais que eu não certeza. falo, sou eu que sou do encantamento ali do cliente, criar clientes promotores, né? E aí vocês vão ver que tudo se conecta, né? A gente vai falar disso, mas aí na hora de falar disso, volta em vendas, volta em marketing estratégico, em mentalidade, porque não tem como. Um princípio liga o outro, e a gente tem que olhar o nosso negócio com todos eles. Mas falando de gestão, né? Eu queria só concluir para o pessoal uma outra dica de ouro, que quem ficou até aqui Nossa, é aquelas aí vai dicas assim receber que a dica da dica. dica do ouro. Que tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: eu só Pessoas pequenas. Não, essa é outra, não, Não, essa é mas outra. essa é a sua frase. Já fala ela já no primeiro capítulo. No primeiro capítulo? porque- Mas não tem nada a ver com o negócio, mas eu vou falar. Grandes mentes discutem ideias, pequenas mentes discutem... Começou errado. Mentes medianas discutem fatos e pequenas mentes discutem pessoas, né? Então a gente nunca... Já fica com isso aí, gente. Se você está discutindo sobre pessoas, nada a ver com nada, mas é que essa é a frase marcante do lindo. E eu sempre vou usar ela, e eu uso que nem ele usou agora, que ele nunca se confundiu na frase, eu sempre uso assim, porque eu sou horrível Foi inesperado pra mim. Eu sou horrível para decorar frases, eu nunca sei nada, nome de ninguém. E aí, essa frase é muito legal. E eu falei ela ontem também, amor, para o pessoal. Ontem ou segunda. Para as pessoas, se você está falando muito sobre pessoas, discutindo sobre Virgínias da vida, fofocas dos influenciadores ou de pessoas que estão com você está perdendo um tempo gigante e você está perdendo a oportunidade de discutir grandes ideias e talvez mudar o jogo. Então, talvez também aí a sua falta de tempo para gerir, para criar, para vender, esteja porque você está falando sobre coisas que você não deveria falar. Na verdade, é o nível de pensamento, né? Eu não ia falar, mas eu preciso Mas comentar. mentalidade isso, gente. É mentalidade. Querendo ou não, quando você discute assim, tal pessoa fez tal coisa, e aí eu começo a falar assim, nossa, você viu como aquela pessoa é? Você viu o que ela fez? Nossa, essa pessoa é muito assim. É o tipo de pessoa que está com a cabecinha ainda pequena, né? Aí quando você fala assim, mas tal pessoa fez tal coisa, nossa, é um absurdo isso, tá? E aí você começa a discutir o fato. Aí agora quando você vai para a ideia por que aquilo aconteceu? E aí é onde moram as grandes discussões, né? Então falando assim, você viu que tal pessoa fez? Aí quando você fala assim, cara, por que isso chegou a acontecer? Ou o que a pessoa passou? Ou o que estava por trás de tudo isso?
quando a gente chega... Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já voltamos para a gente encerrar o de hoje. Então, a gente nem vai entrar mais em gestão, vamos terminar com essa frase de mentalidade do Lindo, porque toda vez que eu fazia alguma coisa, ele falava essa frase, eu queria morrer. Mas quando eu entendi ela de verdade, comecei a viver isso, muita coisa mudou na minha vida, assim, real, gente. A gente começa viver, acho que um outro nível de entrega, espiritualmente falando, de entrega com pessoas, de viver realmente o momento presente, de você se preocupar com aquilo que realmente importa. Então, essa frase, se vocês conseguirem entender mesmo, viver isso, faz total diferença. Porque tem gente que fala assim, não, entendo, ouço, mas deixa eu só contar mais, falar um pouquinho do outro e não acrescenta em nada. Então, cuidado com o que vocês ficam vendo, com o que vocês ficam falando, porque às vezes a sua vida está do jeito que está e você não consegue mudar de nível, você não consegue atingir um novo, porque você está vivendo em ciclos. E ciclos que você mesmo está se colocando por talvez uma atitude que você fala, gente, isso é uma fofoquinha. É só falar da pessoa ali. E aí você não cresce por conta disso, tá? Sim. E quando a gente vai falar dos 2 outros princípios no próximo encontro, que é, por exemplo, a gestão e liderança, quando a gente fala assim, por que essa frase é tão importante? Se eu ficar discutindo a pessoa ou o que aconteceu, quando eu falo de formação de equipe, quando eu falo de processos da empresa, e eu não ir para a ideia do porquê que aquilo aconteceu, eu vou viver a minha rotina apagando incêndio. Então, se eu tenho uma empresa onde um colaborador meu erra, em vez de eu descascar, querer matar aquela pessoa, né, eu posso olhar e falar assim, cara, por que isso aconteceu? Onde que eu, como gestor do meu espaço, ou responsável, tive de erro para aquela situação acontecer? Como que eu soluciono aquilo para que nunca mais volte a acontecer? E aí, quando eu paro para essa posição de eu vou falar mal da pessoa, vou falar mal do que aconteceu, e pode até acontecer o caso daquela pessoa realmente errou porque ela é ruim ou porque ela não deveria estar ali. Sim. E aí pode ser isso. Só que quem escolheu aquela pessoa não foi você, no final das contas? Exato. Então o erro cai sobre você, o erro cai sobre a falta de treinamento. E aí a gente pode entrar, né, nessa parte de mentalidade também, sobre autorresponsabilidade, sobre não apontar para o outro, enxergar aquilo que é em você, que tudo que acontece na sua vida é única e exclusivamente culpa sua. O problema é seu, né? Não tem a culpa do outro, não tem a questão do outro. Se você se colocou naquela posição, naquele lugar, tem alguma coisa relacionada a você. Então, sim, tem as coisas que os outros fazem porque eles erram, mas aquilo que você vive a partir daquilo que foi feito, às vezes, com você, a sua reação é totalmente controle teu. E aí, quando a gente fala de empresa, é isso. Não bateu meta, a culpa é de quem? É você. Não fez isso? É culpa sua. E aí, como que você vai agir a partir disso, né? E aí, quando você para de falar sobre pessoas, falar de fatos e começa a entender a ideia, vai mudar muito a vida de vocês. É isso aí. Poderia ficar aqui dando muitos exemplos, mas... E fala uma passagem, alguma coisa, amor, que tem a ver com isso. Uma passagem? Para falar sobre essa parte de autorresponsabilidade? Você que é bom disso, eu sou horrível, gente. Infelizmente, preciso melhorar muito nisso, mas... E aí, lembra de alguma coisa assim de cabeça? De cabeça? Ou alguma mensagem aí? Sim. De responsabilidade, eu pensei bastante sobre as noivas que saíram com algumas, né, esperando os noivos chegarem, algumas com óleo e outras sem óleo. Né? E aí, quando não tem muito a ver, mas tem um pouco a ver com responsabilidade, né? Que, querendo ou não, as que estavam com óleo, né, esperaram os noivos com a chama acesa, enquanto as outras não tinham uma sinalização do caminho e tal, né? Querendo ou não, fazendo assim uma análise rápida, você estar preparado e estar responsabilizando e falar assim, cara, por mais que você está no meio da situação e pede ajuda, às vezes a ajuda não vai vir de outras pessoas, às vezes você deveria ter se preparado mais, alguma coisa do tipo. Talvez não tenha sido a melhor passagem, mas foi a que me veio na cabeça. Eu acho que tem a ver no quesito que muitas pessoas elas acham em questão, às vezes, de sorte, ou que aquilo aconteceu porque o outro, nossa, olha lá, ela tinha, eu não tinha, tal. Então, essa questão de preparo, eu acho que tem um pouco de autorresponsabilidade, você jogar para você. Acreditar em Deus, ter fé, acreditar nas coisas, mas fazer por onde, né? Sim, estar preparado, se autorresponsabilizar estar pela sua vida... e estar pronto, porque aí a sorte chega. É isso aí.
E é isso, gente. O primeiro Clean Café eu gostei. Eu gostei também. Nossa, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima terça-feira. Terça-feira, às 9 da manhã, não percam. Deixem aí nos comentários sugestões de temas, o que vocês acharam. E é isso, meu amor. É isso. Fechado? Fechado, Então amor. tá. Um beijo aí, excelente Beijo, semana para gente. vocês.